sua mão no coração, com seus olhos fechados. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, quanta gratidão, meu Deus, gratidão por este ano, gratidão, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, porque temos muito que viver ainda nesse final de ano, Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais tudo o que estamos pensando, imaginando, sonhando, o Senhor pode realizar. Obrigado, meu Deus, por este culto, por esta reunião, pelo privilégio de estar aqui, meu Deus, ajudando e aprendendo, meu Deus. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha conduzir a reunião, que eu diminua e que o Senhor cresça. Meu Deus, nos ensine a ser pais, nos ensine, meu Deus, a conduzir os nossos filhos segundo a Tua vontade, segundo, meu Deus, aquilo que o Senhor preparou. Nos ajude, meu Deus, com sabedoria, discernimento, entendimento, clareza, Senhor, que haja mudanças, transformações em cada lar, em cada família, que haja mudanças nesse relacionamento de pais e filhos, que o amor, a união, o respeito, que a palavra do Senhor venha reinar nesta casa. Abençoe as nossas crianças, guarde as nossas crianças, livre as nossas crianças de todo o mal, meu Deus, livre as nossas crianças de estarem no lugar, na hora, no momento errado, com as pessoas erradas, livre as nossas crianças de doenças, enfermidades, diagnósticos, livre as nossas crianças de todo e qualquer tipo de abuso, seja ele mental, emocional, até mesmo físico, Senhor. Guarde as nossas crianças, proteja as nossas crianças para a honra e a glória do Teu santo nome. Eu abençoo cada criança, eu abençoo os lares, as famílias, eu abençoo este culto, que a palavra venha falar de forma profunda e revelada, e que cada um tenha um entendimento da palavra, porque sempre é muito importante entender a palavra, para que assim possamos praticá-las todos os dias. Eu Te agradeço, meu Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém e amém, graças a Deus, amém, amém. Pode sentar por gentileza. Vamos lá, né? Estamos aí na saga do livro misterioso. Infelizmente eu queria falar o nome do livro nesse último culto, mas não vai dar. Eu estou tentando. Hoje eu montei o capítulo, a palavra, mas ainda falta aí uns 4, 5 capítulos. E aí eu falei, não, eu vou revelar, e aí eles compram, mas é tão importante estudarmos juntos. Então, o que eu vou fazer? Na quarta-feira que vem, ao meio-dia, vamos divulgar através do Instagram, do meu Instagram e o da Bispa, um vídeo onde eu vou dar continuidade. Então, fique em paz que você não vai passar sem o culto Pais e Filhos aí, essas semanas que não tem a casa firme. Então, meio-dia, toda quarta-feira ao meio-dia, no Instagram da Bispa e no meu Instagram, vamos estar postando a continuação da leitura do livro. E eu peço que você aproveite essa oportunidade, esses dias, essas semanas que vamos ter aí, nesse início de janeiro, para você refletir tudo aquilo que você está aprendendo e para que você possa praticar. Então, eu sei que as crianças estão de férias, as crianças estão em casa, então aproveite esse momento para praticar a palavra, para entender os seus filhos, para buscar saber quais são as dificuldades deles e praticar a palavra, porque não adianta ouvir sem praticar, é necessário ouvir e praticar, e assim chegamos ao resultado que precisamos. Então, infelizmente, não vai dar, porque, assim, um capítulo é melhor que o outro. O da semana passada também foi fantástico, que falamos sobre a estufa de Deus, que a nossa casa deve ser como uma estufa, onde estamos preparando os nossos filhos para o mundo, porque sabemos que vai chegar o momento dos nossos filhos irem para o mundo, né, terem as suas experiências, porém, fazendo as escolhas certas. E hoje a palavra é o mundo, o grande engano. Então, hoje vamos aprender sobre como é importante ensinar os nossos filhos, educar os nossos filhos, preparar os nossos filhos para quando chegar este momento, né, o momento deles crescerem, deles saírem de casa,
no tempo certo, é claro. Então, infelizmente, vamos continuar aí, mas isso não é um problema, eu sei. E você não vai ter tempo de sentir saudade, porque eu vou estar toda quarta-feira aí e você vai estar acompanhando essa leitura do livro junto comigo. E quero deixar mais um recado importante que eu pedi semana passada. No ano que vem, de 2023, no momento da oração, eu vou estar com seus filhos aqui no telão, no altar, e juntos vamos interceder, orar pelas crianças. Então, eu pedi para que você enviasse foto dos seus filhos no Telegram do Ministério Mudança de Vida. Então, se você ainda não teve tempo, tire uma foto aí dos seus filhos, envie aí pelo WhatsApp do Ministério Mudança de Vida daqui de São Paulo, porque aí o pessoal vai estar preparando toda a arte para estar colocando aqui no telão, e assim o ano que vem vamos iniciar com esse projeto, Filhos no Altar, orando, clamando e intercedendo por eles, tá bom? Então não esquece de enviar a foto aí, porque depois aí não adianta reclamar, eu não estou vendo meu filho, então tem que mandar, já vai adiantando. Vamos lá, o mundo, o grande engano. Com todo o conforto e com as facilidades da vida moderna, é fácil se esquecer do que realmente é o mundo. É fácil perder de vista a necessidade de preparar os nossos filhos para um mundo que não é amigo deles. É fácil amar o mundo. É tão fácil que Deus nos deixou uma ordem bem clara de que não devemos amar o mundo. Então, com tanta tecnologia, com tantas coisas inovadoras acontecendo, acabamos nos distraindo e tirando o foco daquilo que é importante. E o Senhor fez um alerta. O mundo, é fácil amar o mundo. É muito fácil amar o mundo e é muito fácil desejar as coisas do mundo. Mas o Senhor nos deu um alerta em 1 João 2, do 15 ao 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai. Vamos ler novamente? A cobiça da carne, o desejo da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Anota esse versículo, 1 João 2, do 15 ao 17. Leia para os seus filhos, leia para os seus adolescentes, leia para os seus jovens. E se tem jovens e adolescentes me assistindo agora, guarde esta mensagem, grave ela no fundo do seu coração. Porque aqui está o segredo de ter uma vida abençoada, de paz, da verdadeira paz e da verdadeira alegria. Tudo que está no mundo é uma ilusão, mas tudo que está em Deus é verdadeiro. O apóstolo João descreve o mundo como um lugar hostil que afastará seus filhos de Deus. E é o que estamos vendo. O mundo afasta os nossos filhos, os jovens, os adolescentes de Deus, afasta as famílias de Deus. Essa hostilidade, no entanto, é frequentemente mascarada pelo engano. O mundo não se apresenta como um inimigo hostil. Então, quando olhamos para o mundo, as coisas que acontecem no mundo, não é nos apresentado de forma hostil, ruim. Muito pelo contrário, o mundo nos apresenta algo agradável, alegre, para cima. Em vez disso, se mostra como a fonte suprema de prazer, de realização e de satisfação. O mundo nos apresenta isso, a satisfação, o prazer e a realização. O êxito desse engano é evidente na vida de muitas crianças que foram ferozmente atacadas pelo mundo. Muitas crianças de lares cristãos ecoam o lamento do capítulo 5 de Provérbios.
Talvez você também tenha repetido essas palavras de angústia. Então, uma criança, um jovem, uma pessoa que se envolve com o mundo, olha o que diz, olha qual é o lamento e a angústia de Provérbios 5, do 11 ao 14. No final da vida você gemerá, com sua carne e o seu corpo desgastados. Você dirá, como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Por isso que a palavra de Deus fala muito sobre a disciplina. É importante ser uma pessoa disciplinada, focada, e uma pessoa que ouve e que ama a correção. Na NVT, na versão NVT diz assim, no final, você gemerá de angústia, quando a doença lhe consumir o corpo, você dirá, como odiei a disciplina, se ao menos não tivesse desprezado as advertências, por que não ouvi meus mestres? Por que não dei atenção aos que me instruíam? Cheguei à beira da ruína total e agora todos saberão de minha vergonha. Isso é o que o mundo traz, a indisciplina. Você que é criança que está ouvindo a tia Jéssica, você que é jovem, é isso que é a indisciplina. É isso esse é o final daqueles que não ouvem as instruções e as direções que vêm da palavra de Deus, que vêm dos mestres. Qual é a resposta para esse angustiante gemido de arrependimento? Por que essa pessoa não deu ouvidos? Por que não prestou atenção? Essas perguntas, infelizmente, tem algumas pessoas que estão fazendo essas perguntas. Por que eu não dei atenção? Por que eu não obedeci? Por que eu não segui aquele conselho? E eu creio que você conhece pessoas que já usou ou usa essa expressão para você. Uma das razões para isso é que ela acreditou nas mentiras, no engano do mundo de Satanás. Ela percebeu a verdade no alerta de João muito tardiamente. Lembra do alerta de João em 1 João? Como diz o ditado, quem vê cara não vê coração. Olha esse trecho que é importante. Aquilo que é exterior não revela aquilo que está no interior. O mundo tem apenas uma aparência bela, mas não é a realidade do mundo. A beleza exterior é sedutora e poderosa, mesmo que seja falsa. Satanás trabalha intensamente para mascarar o mundo horrível que ele governa, usando imagem atraente e bela. Nunca subestime o perigo da falsa beleza. Seu trabalho como pai, seu trabalho como mãe, seu trabalho como autoridade, se você cuida de crianças, o nosso trabalho é usar o tempo que temos com essas crianças, usar o tempo que você tem com os seus filhos enquanto eles estiverem no ambiente protegido do seu lar, a fim de prepará-los para o mundo enganoso e hostil em que breve enfrentarão. Chegará o dia em que deverão deixar a proteção de sua estufa. Lembra da palavra da estufa de Deus? Vai chegar o dia em que a porta vai se abrir e eles vão deixar essa estufa, a estufa da sua casa, a estufa do seu lar. E deverá então ser fortes e sábios o suficiente para enxergar os enganos de Satanás. Nosso papel, mais uma vez, é usar as conversas do dia a dia com os nossos filhos. E nessas conversas do dia a dia é prepará-los, ensiná-los, direcioná-los, encorajá-los, direcioná-los a ser sábios, inteligentes, precisamos ensinar os nossos filhos a adquirir o conhecimento, a discernir o que é certo e o que é errado, e falar muito sobre o temor do Senhor. O mundo não é o que parece. A afirmação mais clara que encontrei sobre o poder desse grande engano está no livro de James Adams, que fala sobre o mundo. Olha o que diz no capítulo desse livro. O mundo sobre o qual João frequentemente escreve, do 1 João que eu li,
é o reino de Satanás que existe nesse planeta, em qualquer era, dominado e usado por ele para impedir o avanço do reino de Deus na terra. O mundo é composto de todos aqueles que não foram redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Não é necessário que eles reconheçam que pertencem a este reino, que servem a Satanás e seus anjos e que são inimigos de Deus e de seu reino. A maioria dessas pessoas eles estão felizes por inconscientemente disseminar aquilo que estão engajados. Na verdade, isso é boa parte do que costumamos entender como soberba da vida. Eles são aquietados em seu íntimo quando pensam que são livres de todas as amarras que podem fazer aquilo que desejam. Então, essas pessoas que vivem no mundo, elas têm essa falsa liberdade. Posso fazer o que eu quero, posso seguir os meus desejos, ao invés de perceberem que estão sendo dominadas pelo mal. O engano começou no jardim do Éden e continua até hoje. Aqueles que se sujeitam a ele acreditam que também pode ser como Deus, autossuficientes, independentes e sábios, apesar do oposto ser a verdade. Satanás ignora o fato de serem membros do reino das trevas. A ignorância sobre a verdade é característica deste reino, pela descrição de trevas, como está em Provérbios 4, do 18 ao 19. Paulo deseja retratar a ignorância, bem como pecado e morte. Satanás é terrivelmente mentiroso e enganoso, como está em Apocalipse 12, 9. Evidências da ignorância por parte do mundo são claras no diálogo de Cristo com os judeus que encontramos no capítulo 8 do Evangelho de João. Naquele contexto, a declaração mentirosa de que eles não eram escravos de ninguém. Mas os cristãos não devem jamais ser levados pelo engano de Satanás, como acontece com os seguidores dele. No entanto, muitas vezes os cristãos estão sendo enganados pelo diabo. O mundo é atraente. Conforme o cristão olha para o mundo, surge o quê? Desejos e os desejos dos olhos. Desejo da carne e o desejo dos olhos. Os crentes são atraídos pelas atividades do mundo, porque são atrativas. As crianças são atraídas pelas atividades do mundo. Os jovens são atraídos pelas atividades do mundo, pelas baladas, pela noite. Então, vamos rever esse ponto em que disse esse trecho do livro. Primeiro ponto, o mundo. As pessoas que não foram redimidas por Cristo é o reino de Satanás. Segundo ponto, as pessoas sujeitas a Satanás, em sua maioria, não percebem que estão sob o seu domínio. Terceiro ponto, seus súditos creem estar no comando de sua própria vida para fazerem o que desejam. Ou seja, aquela pessoa que faz tudo aquilo que ela deseja, ela está se enganando que ela tem um comando da vida dela. Na verdade, quem está comandando a vida dela é o próprio diabo. Quarto ponto, por causa desse engano, o mundo é atraente. Então, o mundo é um verdadeiro engano, que atrai as pessoas. E atrai muitos cristãos, infelizmente. Então, vamos refletir sobre isso. Você deve preparar seus filhos para um mundo que é deliberadamente projetado para ser um ambiente de engano e trapaças. Esse é o mundo para o qual seus filhos devem estar preparados para enfrentar quando saírem da sua casa, da sua estufa. O mundo que Satanás governa é de fato uma grande emboscada para as crianças. Satanás quer transformar este mundo o mais atraente e enganador possível. Como? Prazer sexual, independência financeira, férias exóticas, ausência de doenças, sistemas de som potentes, carreira esportiva de sucesso, televisões de alta definição, jogos em realidade virtual, tratamentos estéticos contra a idade, carreira profissional promissora, ser bom em uma atividade de lazer,
Tudo isso com a promessa de fazer você se sentir realizado e satisfeito. E parando um pouco nesse ponto, é o que estamos vivendo. Falando um pouco desse tratamento, esses tratamentos estéticos contra o envelhecimento, tem deformado pessoas. Pessoas que perderam já a forma original do rosto, com tantos tratamentos estéticos, na busca do rosto perfeito, da aparência perfeita. E não, isso não existe. Não existe um corpo perfeito, não existe uma aparência perfeita, mas é uma busca, é um desejo de ser perfeito, quando não somos perfeitos, mas estamos caminhando para a perfeição, assim como Cristo nos ensinou. No meio tecnológico, realidade virtual, jogos que estão crescendo e está atraindo as crianças, os adolescentes, e principalmente os prazeres sexuais. Hoje, você como pai, como mãe, precisa tomar muito cuidado. Eu já falei isso em diversos cultos aqui, pais e filhos. O cuidado, porque hoje você precisa prestar atenção. É necessário, você que é pai e mãe, é necessário você assistir o desenho antes da criança, para que você possa detectar o que está de errado naquele desenho. E eu trouxe mais uma lista de desenhos, de filmes aqui, para te mostrar que o diabo, ele está intensificando cada vez mais, entrando nos desenhos, levando as crianças através do desenho, a sexualidade, os rituais, levando e conduzindo as nossas crianças para tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. No entanto, as vendas de antidepressivos continuam aumentando. Nessa busca desejada de se sentir realizado e satisfeito, o número de antidepressivos está só aumentando. Casamentos continuam acabando. Muitos casamentos estão acabando. Jovens continuam se frustrando por terem sua carreira esportiva encerrada por causa de uma lesão no joelho. Jovens que estão se frustrando por não conseguir um emprego. Jovens que estão frustrados por não conseguirem conquistar nada. A frustração com o desempenho pessoal que não é como o esperado. Mesmo quando as pessoas descobrem um engano, olha só essa parte, mesmo que a pessoa descobre sobre o engano que ela vive, presente no mundo sem Cristo, elas permanecem cativas dessa grande ilusão. Mesmo quando enxergam o mundo como realmente é, mesmo assim não conseguem se livrar dele para encontrar a verdade, a verdadeira verdade, liberdade. Uma conhecida música de 1984 faz essa declaração. Olha o trecho dessa música, que a pessoa, nesse trecho da música, ela sabe o que o mundo é, mesmo assim ela continua no engano. Olha o que diz o trecho dessa música: quanto a mim, vivo entre as criaturas da noite, não tenho vontade de tentar ou de lutar contra um novo amanhã. Então acho que vou apenas crer que o amanhã jamais virá. Uma noite segura estou vivendo na floresta dos meus sonhos. Sei que a noite não é o que parece ser. Sei que a noite não é o que parece ser. Devo crer em algo, então vou me esforçar para crer que esta noite jamais acabará. Então, aqui é um trecho de uma música que a pessoa tem consciência do que é o mundo, mas mesmo assim, isso não motiva ela uma mudança. Satanás construiu uma grande ilusão. Mesmo ao ficarem presos em uma rede terrível de pecado, os homens escolhem naturalmente seguir um engano, em vez de tentarem se libertar. Nesse mundo, o prazer promete liberdade, mas leva à escravidão. Grava isso. O mundo promete liberdade, mas leva à escravidão. Se hoje você assistiu o programa da Bispa, ela falou exatamente sobre uma moça que ela estava em Cristo, mas ela se desviou
E ela foi viver uma noite aí, numa ilha, num lugar onde tinha bebidas, drogas, imoralidade à vontade. E, de repente, ela se viu em pânico com tudo aquilo que ela estava fazendo, realizando. E ela teve uma crise. E ela só chamava o nome de Jesus, clamava o nome de Jesus, pediu para Jesus tirar ela de lá. Depois, se você não assistiu o programa, assiste o programa Mudança de Vida, que vai casar com essa palavra de hoje. Então, o mundo, ele promete liberdade, mas ele leva à escravidão. O trabalho duro promete satisfação, porém, constantemente gera somente tempos difíceis. Não é isso que as pessoas esperam, não é isso o que o mundo promete. No entanto, essas promessas são parte do grande engano. Para alguns, o mundo diz que se trabalhar duro, terá o que quiser na vida. Satanás tem o prazer quando alguém trabalha duro para alcançar um objetivo, como de ser um atleta famoso, apenas para poder destruir todo esse sonho com uma lesão deliberadamente. Ele também se agrada quando alguém trabalha duro, guarda dinheiro e acaba percebendo que não adiantou nada no final das contas. Para outros, o mundo diz que você não tem que trabalhar duro. Viva de forma leve e divirta-se. Essas promessas também é um grande engano. Segue então alguns exemplos do dia a dia. Primeiro, o mundo de Satanás diz que paz pode ser alcançada através de um aborto. Segundo ponto, o mundo de Satanás diz que a paz pode ser encontrada ao se alcançar certa segurança financeira. Mas estamos vendo que muitas pessoas que têm um caminhão de dinheiro são depressivas, não têm paz, não têm alegria, não têm felicidade, não têm liberdade, não conseguem dormir, precisa tomar um remédio para dormir, precisa tomar um remédio para acordar, precisa tomar remédio para viver. O mundo de Satanás diz que o sexo não deve ser restrito ao casamento. E muitas pessoas caem nisso. Sexo antes do casamento traz destruição, traz divórcio, traz separação. O mundo de Satanás diz que as coisas mais importantes da vida é se sentir bem consigo mesmo, é ser livre, escolher o que você quer fazer, é provar todas as coisas, é viver, porque eu só tenho uma vida. E eu preciso viver essa vida, eu preciso provar tudo que o mundo tem a me oferecer. Um grande engano. O mundo de Satanás não é o que parece ser. É seu dever preparar seus filhos para um mundo que é enganoso por natureza. Na maioria das vezes, as pessoas deste mundo não percebem que estão sendo enganadas. Muitas ficariam chocadas e horrorizadas ao saber que estão, na verdade, servindo a Satanás. Professores universitários, altos executivos, músicos populares, gurus de autoajuda, bandas de rock, atores de cinema e outros que não conhecem a Cristo estão de fato servindo a causa de Satanás, quer percebam ou não. Aqueles que julgam ter as respostas da vida estão, na verdade, sendo conduzidos por um caminho de engano que um dia certamente terminará em tristeza e terror. Parando um pouco aqui, eu quero que você reflita sobre isso, porque muitas vezes estamos consumindo coisas, estamos levando os nossos filhos a consumirem conteúdos que fazem parte desse mundo de Satanás, desse mundo diabólico. E eu separei essa lista, eu já falei alguns desses desenhos aqui, mas eu volto a repetir para você, talvez você não estava neste culto, mas olha só, isso aqui foi alguns, e é interessante que eu falo para os pais, procura, senta no sofá, analisa o contexto do desenho que o seu filho está assistindo, porque talvez você está ali e fala assim, a criança não está percebendo, eles estão percebendo, e eles vão em busca, o que é aquilo? Então eu separei alguns desenhos para você
se atentar. Esse que eu já falei sobre esse desenho, que é o Diabo em Cuphead, que eu não sei falar inglês, então eu vou ler o inglês do meu jeito. Na narrativa desse desenho, o personagem demoníaco não só reproduz parte da história vista no videogame, mas também funciona como um contraponto à ingenuidade dos protagonistas. Então, são duas xicrinhas que são ingênuos e o diabo quer a alma deles. E a representação mais simples do mal, o antagonista da trama. Sua presença ali apresenta o conflito da história, assim como em diversas outras produções. Nesse desenho, essa ingenuidade dessas crianças, então o diabo fica ali controlando e lutando para adquirir a alma delas. Um outro desenho, na verdade uma série, é uma série aí nova aí do Netflix que chama Um Conto Sombrio sobre os Green. O que você encontra nesse negócio aí? Canibalismo, decapitação, abandono de crianças e idas ao inferno. Tem outro também que chama Contos de Arcádia. A cena do beijo entre as adolescentes ocorre em um momento de tensão. Após acharem que iriam morrer por conta de um ataque alienígena, as meninas decidem dar o primeiro beijo. A série Jurassic World, Acompanhamento Jurássico, mostra uma cena entre um beijo entre duas adolescentes. E tem a última, que é os irmãos William Borg, alguma coisa assim, que no longa, eles são crianças bem estranhas, que possuem pais mais esquisitos ainda. Já cansados do pai e da mãe, os pequenos decidem tentar se livrar dos pais. Para isso, vão bolar um plano bem engenhoso e macabro. Eles partem para a feitiçaria para matar, planejam a morte dos pais. Então, é exatamente esse trecho que eu li, que muitas pessoas se enganam. Então, aí você está lá na sua casa, o seu filho está vendo um negócio desse, você pode morrer, de expulsar, de orar, de clamar. Está entrando, a televisão é uma porta. É uma porta. E o que você está deixando entrar na sua casa? Hoje, é difícil você encontrar um desenho, um filme, onde não fala sobre sexo, não fala palavrão, sobre imoralidade. Tem que tomar cuidado com tudo. Tem que tomar cuidado. Porque é assim, vai entrando de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. E assim as crianças elas vão sendo levadas, enganadas, conduzidas. E como pai, como mãe, você precisa estar atento. Porque onde já se viu um desenho ensinar a morte dos pais? Como eu já falei de um livro, que uma mãe relatou de um livro, que ela encontrou um livro que estava lá, que a menina tinha um desejo que o pai morresse. Então, assim, tem várias coisas acontecendo no mundo, e não podemos ficar assim, isso é besteira. Isso não dá nada, não. Não, acorda. Semana passada eu fui numa livraria comprar um livro do material escolar dos meninos, e toda vez que eu vou comprar livro, eu busco ler para saber o que a escola vai ensinar nesse livro, né? Porque hoje livros literários, livros assim, você precisa tomar cuidado. E eu estava perguntando, pedindo a informação para a moça, né? Porque é uma infinidade de paredes de livro, não sei onde fica. De repente chegou um jovem, alto, até mesmo bonito, e ele queria um livro satânico. E eu fiquei pensando sobre aquilo, meu Deus, olha onde o mundo está caminhando, olha para onde os jovens estão caminhando, as pessoas estão caminhando, é esse engano, as pessoas estão se enganando, pais estão se enganando, que nem nessa mesma livraria, tinha uma mãe, um pai, uma criança pequenininha e um jovem. Eles estavam gravando um vídeo lá de blogueiro, não sei. Aí eu na hora que eu vi, eu falei assim, isso não pode ser real.
Aí o menino, eles estavam planejando, como a mãe gravando. Eles estavam planejando como ia fazer. Aí a mãe, eu só escutei a mãe falar assim, ó, gravando. Aí ela falava assim, olha pessoal, hoje ele tem 20 minutos para escolher o material escolar dele. E aí o menino ia, pegava o negócio e não sei o quê, aquela coisa artificial, aquela coisa assim, só para dar prazer ao outro. Pessoas que ficam se enganando, pais que colocam os seus filhos, expõem os seus filhos, para que eles sejam blogueiros, conduzindo os seus filhos a um caminho de destruição. Não digo que você não pode filmar uma criança, você não pode postar uma foto dos seus filhos, não é isso. Eu estou falando de pais que estão viciados em gravar tudo dos seus filhos, da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, o banho, a comida, a refeição, expondo essa criança para o mundo, porque você sabe, caiu na internet, esquece, vai embora isso aí, roda, gira, vai embora isso, não tem fim. E a nossa casa deve ser uma estufa, onde estamos preparando os nossos filhos, mas muitos pais, o lar não é uma estufa, mas é um campo aberto, onde tudo pode. E não tem que ser assim. E, infelizmente, em lares cristãos também isso acontece. Você também, olha só, dentro da palavra de Deus, vamos ver um pouco sobre as escolhas de Davi, que agora vamos falar sobre as escolhas dos pais. As escolhas dos pais conduzem o futuro dos filhos. Você também pode ser enganado. Então, vamos perguntar ao rei Davi. Esse trecho aqui eu vou ler para você entender melhor. A Bíblia traz um exemplo dos perigosos enganos de Satanás na história do rei Davi. Esse exemplo não é o único incidente, é um momento único de engano que gerou consequências épicas na vida de Davi. Em decorrência do comportamento exemplar de Davi, antes desse incidente, e o claro rastro de devastação que veio a seguir, essa é uma história dramática para ensinar seus filhos sobre o engano. Essa história é sobre o mesmo Davi, que matou Golias, que manteve a integridade, a lealdade ao rei Saul, enquanto fugia dele, que lutou com sucesso contra os inimigos de Deus por Israel, que trouxe a Arca da Aliança de volta para o tabernáculo, e que era um homem segundo o coração de Deus. Se este mesmo Davi pôde ser ludibriado pelo mundo e caiu em terrível pecado, qualquer um pode, inclusive seu filho. Ou seja, Davi, né? Eu creio que você realiza, Senhor, me dê um coração segundo o teu coração, igual o coração de Davi. Davi matou Golias, matou o leão, matou e foi. Teve um coração que agradou o Senhor, teve a oportunidade de matar o inimigo e não matou. Davi foi incrível, mas ele foi enganado e caiu. E nos mostra que temos que ficar atento, porque também podemos cair, os nossos filhos também podem cair. As consequências devastadoras são claramente apresentadas. Seu filho pode entendê-las e lembrar-se delas como um exemplo e como um alerta. Você provavelmente já conhece essa história. Davi era o rei de Israel e seu exército havia saído para a guerra. Numa noite do terraço do palácio, ele viu Betseba tomando banho. Ele já possuía várias esposas. Davi já tinha bastante, mas foi enganado. Se sentiu atraído. Falta mais uma mulher. Mas não era o suficiente para ele ter muitas mulheres. Ele precisava de mais uma. Ele precisava daquela. Davi olhou para Betseba e se sentiu atraído por ela. Ele foi enganado, pensou poder satisfazer seu desejo secretamente. Quantos pais, mães e pais, homens, que se enganam dessa maneira, que
eles vão em busca da satisfação, de fazer algo escondido, secretamente, achando que aquilo não vai dar em nada, ninguém vai descobrir, sem consequências sérias. A atração levou rapidamente ao pecado. Essa atração pela Betseba levou Davi rapidamente ao pecado, que se transformou num grande pesadelo, de consequências sombrias. Após a culpa por ter cometido adultério, Davi piorou mais a situação. Ele planejou o assassinato do marido dela, um soldado corajoso, para esconder seu pecado. E tem muitos pais que fazem isso. Na busca de esconder o seu pecado, acabam tomando decisões devastadoras. Para conseguir isso, tornou-se devedor de Joabe, o general inescrupuloso e oportunista que providenciou que Urias morresse em batalha. Na sequência, o filho que Davi teve com Betseba acabou morrendo. Lembra da morte do filho, que aí ele levantou? Foi aquele luto, né? Mas ele se levantou. Mais para frente, o pecado de Davi fez com que ele fizesse vista grossa para o estupro cometido por seu filho, Amnon, a meia-irmã Tamar. A falha de Davi em punir Amnon enfureceu Absalão, o irmão de Tamar. A ira de Absalão se agravou até o ponto dele decidir se vingar. Absalão matou Amnon e acabou tentando usurpar o trono do pai. Finalmente, Absalão foi morto por Joabe contra as ordens de Davi, quando ficou preso, pendurado pelos seus longos e belos cabelos no galho de uma árvore. A dor de Davi foi avassaladora. Você acha que Davi, se tivesse imaginado todas as consequências que viriam na sequência daquele olhar de luxúria para Betseba, seria cometido o adultério? Não, claro que não. E quantas vezes você já disse, do mesmo modo que Davi deve ter dito: se eu soubesse. Mas é assim que o mal opera. É essa a mensagem que você deve passar para os seus filhos. Se você, como um cristão, decidir pegar esse caminho, será enganado da mesma forma que Davi. Davi pensou apenas no momento. Então, parando e refletindo na história de Davi, como pai e como mãe, as guerras que você não vence, os seus filhos terão que vencer. As maldições, o pecado, o desejo que você pai, você mãe não vence, os seus filhos terão que vencer. Se você que é pai não consegue vencer a imoralidade, o pecado, a pornografia, a traição, o olhar para outras mulheres, se você não consegue vencer isso, amanhã os seus filhos também não vão conseguir vencer. Porque tudo que um pai e uma mãe planta, os filhos colhem. E tem pais que ainda, infelizmente, estão se enganando e estão achando que tudo está escondido. Nada está oculto, nada está escondido, mas chega um tempo que tudo é revelado. A pornografia só traz destruição para os filhos. A traição só traz destruição, como você viu na história de Davi. Davi, a partir do momento que ele teve aquela atitude, que ele se deitou com a Betseba, ele sofreu graves consequências. Os filhos morrendo, sendo abusada. Várias coisas aconteceram na família de Davi por conta de uma escolha. E temos que pensar e refletir sobre essa história, porque será que você, como pai, como mãe, não está fazendo escolhas que vão devastar vai devastar com a vida dos seus filhos? Isso é muito sério. Nada fica oculto, tudo é revelado.
Eu já falei aqui que quando eu era menina, bem criança, o meu pai teve problemas com a imoralidade, traição, batia na minha mãe, teve problema também com pornografia, com drogas, baladas, noites. Ele fez o que ele queria. Mas isso cobrou caro, porque mais tarde a conta chegou. Então meus irmãos, tivemos situações a serem vencidas, rompidas, porque um pai plantou. E aí, quando você vê o seu filho, a sua filha, os seus filhos vivendo aquilo, você tem a capacidade de falar assim: por que vocês estão fazendo isso? E a resposta está dentro de você que é pai, você sabe por quê. Os pais sabem o porquê das coisas. Um pai e uma mãe sabe porque um filho está mentindo. Um pai e uma mãe sabe porque um filho está na imoralidade. Um pai e uma mãe sabe porque os filhos estão indo para o caminho das drogas, da destruição. Os pais têm a resposta. Porque as guerras que eles não lutaram, os filhos agora terão que lutar. Então precisamos ser levados como pais, ser levados e conduzidos pela palavra de Deus, vencendo os nossos desejos, as nossas vontades, porque quando você se torna pai, esquece, acabou para você não pode mais viver de forma egoísta, e tem muitos pais que são egoístas, só pensam neles, na vontade, no desejo, no prazer, e esquecem dos seus filhos. E quando você se torna pai, isso acabou, porque você recebeu uma herança do Senhor, e você tem o papel de cuidar dessa herança, de proteger, de ensinar essa herança, tudo sobre a palavra do Senhor, do seu Criador. Davi pensou apenas no momento, pensou apenas na atração física que sentiu por aquela mulher, agiu baseado em seus sentimentos e não naquilo que Deus queria que fizesse, escolheu o caminho dos ímpios em vez do caminho dos justos. É por isso que em Provérbios 4:15 tem esse alerta: evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha. Infelizmente, Davi não se afastou desse caminho. Vejo rastros de destruição, de mágoa que o acompanhou. Outro filho dele, o rei Salomão, testemunhou a devastação de sua família durante a sua infância e sua juventude. Isso foi provavelmente parte da motivação que o levou a escrever seus provérbios. Provérbios 4 é um apelo eloquente e fervoroso para que as crianças deem ouvidos à sabedoria e aos conselhos de seus pais. Leia o capítulo com o triste contexto do histórico da família de Salomão em mente e perceba a sua intensidade. Eu vou ler para você esse capítulo. O livro de Salomão, você que é pai, você que é mãe, você precisa. Se o seu filho não sabe ler, leia para ele todos os dias um capítulo do livro de Provérbios. O meu filho João, ele já leu todo o livro de Provérbios. Ele acabou de finalizar na semana passada todo o livro de Mateus. E agora ele está lendo o livro de Marcos. Então, leia para os seus filhos. Comece então em Provérbios. Isso é uma direção que a própria bispa deu para eles. Então, eles leram já o livro todo de Provérbios, já leram o livro de Mateus, e agora estão lendo Marcos, depois Lucas, e assim vão seguir. Então, já deixo essa direção para você seguir esse cronograma aí com seus filhos. O livro de Provérbios nos ensina muito sobre tudo. Tem coisas lá que está escrito no livro de Provérbios, e fala, nossa, foi de direita e foi de esquerda aqui, porque é um livro incrível, o livro de Provérbios. Então, vamos ler o livro de Provérbios e ver esse desespero de Salomão nos ensinar como pais e nos ensinar como filhos, porque eu sei que tem criança me ouvindo. Ouça, meus filhos, a instrução de um pai. Vou ler aqui com você. Ouça, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. Pode passar. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandone a minha instrução.
Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia a Salomão, Davi dizia a Salomão: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Lembra, eu li esse versículo na semana passada, que a única coisa que pode proteger os nossos filhos é a sabedoria. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não abandone-a. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha. Porque eles não conseguem dormir enquanto fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Pois eles se alimentam de maldade, se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que eu digo a você, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Que presente, hein? Que presente, que direção, que instrução que esse pai deu. E quando o Senhor disse a ele para fazer um pedido, ele pediu o quê? Sabedoria. Sabedoria é uma grande riqueza. Leia depois mais uma vez, leia sempre esse versículo de Provérbios 4 com seus filhos. Você que é jovem, adolescente, leia. Aqui está a instrução para uma vida próspera, abençoada, de paz, de liberdade, de alegria, de felicidade. Neste versículo encontramos tudo o que precisamos para viver uma vida justa, santa, de maneira que honra o nome do Senhor. Traga essa emoção intensa presente em Provérbios aos seus filhos. Enquanto estiverem em sua casa, em sua estufa, no momento que alertá-los a não andar pelo caminho dos ímpios. Ensine seus filhos a enxergarem a vida sob a perspectiva de Deus. Ele mesmo diz
que o caminho do justo é bom, que trará paz e proteção. E diz também que o caminho dos ímpios é enganoso, perigoso e tolo. O mundo, o enganoso caminho dos ímpios diz: vá em frente, veja, aproveite. Que mal há em olhar uma mulher bonita? Que mal há em ter um pôster com mulheres seminuas no seu quarto, ou no seu escritório, ou no seu celular? Que mal há em ser um homem que admira o corpo de uma mulher bonita? Que mal há nisso? Não se engane. Pergunte a Davi sobre isso. Ou você também tem essa expressão: que mal há em se vestir de forma que atrai atenção para o meu corpo? Que mal há nisso? Então pergunte isso para Betseba. Cristãos são súditos do reino de Deus, não do reino deste mundo. Ensine seus filhos a enxergarem a completa diferença entre esses dois reinos, entre o reino de Deus e o reino do mundo. Satanás quer minimizar ou negar as diferenças. Ele não quer que vocês estejam preparados. Se seus filhos não enxergarem o perigo, estarão vulneráveis à sedução enganosa do mundo. Vemos e ouvimos as mentiras dele o tempo todo. Já listei algumas nos capítulos anteriores. Você também conhece muitas delas e procura proteger seus filhos desses enganos. Mas nunca baixe a guarda. Você, como pai e como mãe, nunca pode baixar a guarda. O perigo vem das mentiras que não tomou conhecimento, daquelas que deixou passar. O que fazer sobre elas? Deus nos deu ferramentas para detectar e expor as mentiras do mundo. A melhor ferramenta é a própria Bíblia. A palavra é verdade e luz, e expõe mentiras e trevas. Quanto mais estudar e usar a Bíblia, mais discernimento terá sobre o mundo. Observe o que está acontecendo no mundo e se questione. Pergunte se o que o mundo diz é realmente verdade. Por exemplo, o entretenimento é frequentemente baseado em representações humorísticas de luxúrias, adultério, ciúmes, fofoca, ódio, cobiça e por aí vai. Não estou falando apenas de filmes pesados, classificados para adultos. Filmes de comédia e infantis também se encaixam nesse perfil. Porque é tão fácil sermos entretidos por comportamentos que Deus odeia e por pecados pelo quais Jesus Cristo morreu na cruz. Será que há algum engano que nos diga: não tem problema, é só um pouco de diversão? Outra mentira comum é que o prazer sexual satisfaz. Mas nós não somos enganados por essa mentira, não é mesmo? Até mesmo os não cristãos alertam seus filhos sobre os prazeres sexuais mortais, das drogas, do álcool e do sexo. E quanto aos prazeres mais saudáveis, como comida, recreação, música, viagens, carros, computadores, todas essas coisas podem ser fontes de prazer legítimo. Porém, uma das mentiras do mundo é que vale a pena viver pelos prazeres deste mundo. Essa é a grande mentira. Vale a pena eu sair, eu viver tudo que eu tenho que viver. Vale a pena isso. Assista às propagandas durante uma noite. Será uma questão de decidir qual produto ou experiência oferece mais prazer? Quando seu filho implora por um novo brinquedo, por um novo videogame ou um jogo novo, quando você se vê desejando um carro mais rápido, um computador mais potente, férias, roupas, pare e faça uma autoanálise. Nenhuma dessas coisas é necessariamente errada, mas algumas delas trará a satisfação que promete. Seu dever é contar para seus filhos quantas vezes forem necessárias, que é impossível encontrar satisfação e contentamento sem um relacionamento verdadeiro com Deus. Vou ler novamente, escreva que esse é o ponto-chave deste capítulo do livro.
O nosso dever como pais é alertar os nossos filhos e dizer que é impossível encontrar satisfação e contentamento sem um relacionamento verdadeiro com Deus. Satanás quer que as pessoas pensem que ele pode oferecer mais prazer do que Deus. Isso é uma mentira. Os prazeres do mundo não dão o que prometem, e a alegria que trazem não dura. Um cristão, entretanto, pode encontrar contentamento e satisfação em qualquer situação. E apenas o cristão pode usufruir plenamente de todos os prazeres mencionados acima, porque ele não depende disso para ser feliz. O cristão de verdade, ele não depende de uma viagem para ser feliz, ele não depende de uma roupa nova para ser feliz, ele não depende de nada para ser feliz, ele não depende de nada material para ser feliz, ele é feliz. O cristão pode tê-los ou não, porque sua alegria está em Deus. Cristãos vivem no mundo, mas não são do mundo. Eles são súditos do reino de Deus. O reino de Deus é o único lugar de verdade, de força e de beleza genuína. Então fale com seus filhos sobre os enganos de Satanás. Ensine-os a não serem enganados pelo mundo, a não trocarem a verdade de Deus pelas mentiras de Satanás. Esse é o nosso papel, ensinar os nossos filhos, as nossas crianças, jovens, adolescentes, a não serem enganados pelo mundo, a não desejar o que o mundo tem e mostrar para eles que o maior prazer, a maior felicidade está em Jesus, está na palavra de Deus, está a verdadeira liberdade, a verdadeira paz, a alegria, a satisfação, encontramos em Deus, é na presença de Deus. E vou deixar 3 exercícios para você. Eu espero que você esteja fazendo. Então, primeiro, quais são as mentiras do mundo, do entretenimento, que talvez sejam atraentes para os seus filhos? Então, o que os seus filhos gostam de assistir, que é atraente? O que tem lá, que tem coisas do mundo, que está atraindo eles? Porque tudo que atrai os nossos filhos, precisamos estar atentos. Por que esse desenho está atraindo o meu filho? O que tem nesse desenho que está atraindo ele? Você precisa saber. Segunda pergunta, quais são as mentiras que podem ser ditas aos seus filhos por meio do sistema educacional? Já falei sobre essa questão da escola, que precisamos estar presentes na escola dos nossos filhos e a tudo que eles estão ouvindo. E eu já apresentei aqui da escola dos meus filhos, que é uma escola cristã. Porém, eu sempre estou atenta ao que acontece, né? Que teve um tempo atrás que um menino queria dar um beijo no meu filho, no meu filho menor, e o Davi se irritou, sai, o Davi ficou bravo com aquilo. Eu fui lá saber o que aconteceu, como foi o contexto da história. Realmente o menino falou que ele queria dar um beijo no Davi, a mãe ficou em pânico, mandei a coordenadora dar essa mensagem para a mãe, fala para ela orar, confiar em Deus, acalmar o coração, mas foi um laço que o diabo armou, e o lugar que o diabo está investindo muito é nas escolas, menino com menina, é uma bagunça, e temos que ser pais presentes, e conduzindo, direcionando, ensinando os nossos filhos. Aí um outro dia um menino da sala, uma criança de 6 anos, não sabe o poder de nada, de escolher nada, estava com a unha pintada de azul. Eu, na minha inocência, achei que era canetinha. Aí o Davi, não mãe, aí o João já entrou no carro, isso está errado, o João parecia um pastor. Isso está errado, isso não pode. E o Davi não estava questionando.
O Davi estava contando a história. E o João achando que ele estava questionando, e ele estava lá pregando por mão dele, falando que aquilo era errado. E aí eu acalmei e falei assim: filho, você já sabe o que é certo e errado. É certo ou é errado? O papai, o tio Mu, os homens que você conhece, o vovô, eles usam isso? Não, mamãe, eu sei que isso é errado. Então assim, aí eu fui lá na escola de novo, buscar saber o que é que tinha acontecido. Então temos que estar presente, porque muitas vezes está acontecendo coisas na escola. Você prega aqui na sua casa, chega lá na escola, tem uma professora, uma coordenadora, uma ajudante que está despregando tudo que você está pregando. Aí a criança chega em casa com um comportamento diferente, um comportamento mundano. Você fala: criança do céu, da onde você tirou isso? Ah, foi lá na escola. Não, você influencia, você não é influenciado. E começa de pequeno. Uma música que eles vêm cantando, um comportamento, você tem que ir corrigindo, você tem que ir ajustando, você tem que ir modelando, porque essa criança ela vai crescer. E se você não tem controle dessa criança aqui agora, pequenininha, você acha que você vai ter quando ela for maiorzinha? Você não vai ter. Então, essa pergunta você precisa saber. Quais são as mentiras que podem ser ditas a seus filhos por meio do sistema educacional? Quais são as mentiras que os professores estão contando aos seus filhos e você não está nem aí, está deixando a vida me levar, a vida leva eu, e não está prestando atenção? Você precisa saber o que seus filhos estão ouvindo na escola. Será que seus filhos têm essa confiança de chegar em você? Será que você tem esse hábito de buscar o seu filho na escola e perguntar: o que você aprendeu hoje? O que a professora falou com você hoje? E deixa a criança falar. E deixa a criança soltar. Os meus filhos, entrou no carro, eu nem preciso perguntar mais. Já sabe falar o que é errado, o que é certo. No que tem dúvida, eu tiro a dúvida, corrijo, contorno, ajudo, apoio. Mas precisamos estar atentos ao que os nossos filhos estão ouvindo. O que estão falando para eles? Precisamos estar atentos. A última pergunta: descreva como você explicaria aos seus filhos que o mundo pode ser atraente e ao mesmo tempo perigoso e enganoso. Então, como você chegaria a essa conversa? Você precisa saber. Lembra do que eu preguei também, que tem uma certa idade da criança que você precisa ensinar ela o que é o sexo, o que é a droga, o que é isso, o que é aquilo. E você tem que ter base na palavra de Deus para ensinar e para conduzir. Por quê? Por que não pode? Não é simplesmente dizer não pode. Já falei isso muitas vezes aqui no altar. Quando o seu filho chega e pergunta para você: por que menino não pode beijar menino? Aí tem pais que, diante de uma pergunta dessa, entra em pânico e fala: por que não pode? Cala a tua boca, fica quieto, não pode. Entra em pânico. Não, você não tem que entrar em pânico. Ele está fazendo uma pergunta. Aí se você falar não pode, o que você gera? Dúvida, curiosidade. E aí está o perigo. Porque aí essa criança, ela vai pegar aquela dúvida, aquela curiosidade, ela vai perguntar para alguém. E se esse alguém não for uma pessoa que teme ao Senhor, vai dar a resposta que o diabo quer. Então, não crie dúvidas no coração dos seus filhos. Deixem os seus filhos perguntarem e responda. E se você falar assim: pastor, eu não sei a resposta, procure a ajuda de um líder, de uma autoridade. Como eu respondo essa pergunta? Responde dessa maneira, faz dessa maneira, alinha dessa maneira. O que não pode é você, pai, você, mãe, responder assim: por que não pode? Porque eu não posso namorar? Porque eu já falei que você não pode. Não, o porquê disso? O que vai gerar? Se você namorar agora, filho, vai gerar isso, que vai gerar isso, que vai gerar isso e vai gerar isso. Pronto, gera isso. É explicar. Explique. Desenhe. Pega um bonequinho, um lúdico, faça alguma coisa, mas não deixe os seus filhos com dúvida. Em nome de Jesus. Com a sua mão, fique de pé, por gentileza. Espero que você tenha entendido
o mundo é um grande engano. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E o objetivo dele é matar, roubar e destruir os nossos filhos. Infelizmente, tem muitos pais que estão dando esse poder, essa autoridade para o diabo de destruir, de matar, de acabar com eles. Porque se eu destruo uma criança, acabou. Eu já destruí ela adolescente, jovem, adulta, ela já não vai frutificar em nada. Por isso que essa luta do diabo, de querer acabar com as nossas crianças, de acabar com o emocional delas. Porque ele sabe que se ele destruir aquela criança, ela vai crescer com aquele monte de trauma, com aquele monte de situações, ela não vai conseguir ter um encontro com Jesus, e ela vai morar no inferno quando ela morrer. Ele vai tragar a alma dela, ela vai para o inferno. Esse é o objetivo do diabo. É mais fácil para o diabo destruir a infância de uma criança, a base dessa criança, para levar ela para o inferno. É mais fácil. Destrói a criança aí. Aborta, abandona, joga no lixo. Tem muitos pais que não amam mais os filhos, não se preocupa, deixa ficar no videogame o dia inteiro, deixa fazer o que quer, escolhe o que quer, faz o que quer. Eu estou cansado, faz o que você quer. Não tem que ser assim. Quantas mulheres, quantas mães que não dão carinho para as meninas, para as filhas, que não dão atenção. E aí a menina vai crescendo com aquela insatisfação, com aquela tristeza, com aquela angústia, com aquela busca desesperada de ser amada. E aí onde elas encontram esse amor? Em outras meninas. Meninos que não têm a presença do pai, forte, corajoso, crescem sem esse pai, crescem em busca de um pai. E no mundo, eles vão encontrar isso. Todas as carências, dificuldades, traumas que um homem, uma mulher tem, todas essas coisas você encontra no mundo. Esse engano vai suprir, vai enganar. É só uma camuflagem, vai enganar. Aí você vê um número de jovens suicidando, se cortando. Não está longe, tá bom? Não está longe. Tem jovens dentro da igreja que estão se mutilando, que estão com pensamentos de suicídio. E onde estão os pais desses jovens? Estão preocupados com as suas próprias vidas, com o seu trabalho, com o seu casamento, com a amante, com a pornografia. Está preocupado com tudo, menos com esse jovem. Acorde, você que é pai, você que é mãe, acorde, cuide dos seus filhos, cuide da sua família. Esse é um bem mais precioso que você tem. A Bíblia nos diz: ensine a criança. Se eu ensino a criança, acabou, já ensinei ela vai caminhar, ela vai saber o caminho. Siga os conselhos de Salomão, de Provérbios 4. Acorde, cuide dos seus filhos, dê atenção aos seus filhos. Trate, se você viu algo de errado, não fique ignorando. Eu não vi, acabou de mentir aqui, não vou dar bola. Não, trate a mentira. Trate a mentira, trate tudo que você tiver que tratar, resolva. Não fica passando um paninho, camuflando, escondendo. Não, deixa, ele é criança. Não faça isso. Isso é destruição e morte. A sua casa tem que ser uma estufa de Deus. Prepare, se você tem criança pequena dentro de casa, prepare essa criança. Esse é o tempo, prepare ela para o mundo que ela vai viver, ela vai sair. Ele vai para a escola, vai para a faculdade, um dia vai casar, ele vai ver o mundo. E quando chegar esse dia, ele precisa estar preparado. Ele precisa saber tudo que ele vai encontrar lá no mundo,
para que ele não seja enganado, roubado, destruído. Tem muitos pais que estão levando os filhos à destruição, e isso é triste. Já basta o diabo querendo tragar os nossos filhos, as crianças, os jovens, os adolescentes. Já basta o diabo, mas tem pais que estão empurrando os filhos para a destruição com as próprias mãos. Estão jogando no lixo a herança que o Senhor deu. Não faça isso. Não faça isso com os seus filhos. Ninguém te obrigou. Ninguém te obrigou a ser mãe. Ninguém te obrigou a ser pai. Foi uma escolha. Foi uma escolha. E cuide disso agora. Eu sempre falo, quer ser mãe? É uma bênção, é um presente, tem que ser mãe. A Bíblia até falou assim, não tenha medo do futuro, tenha filhos, é uma bênção. Mas é muito fácil você criar uma criança. Educar é difícil, dá trabalho, mas gera frutos poderosos. E esse é o papel do culto Pais e Filhos, é ensinar você a educar os seus filhos segundo a palavra de Deus. Por isso que você precisa entender a palavra, praticar a palavra e colocar a palavra que você aprendeu aí no seu lar, na sua casa, para que você tenha filhos saudáveis, filhos que temem ao Senhor, em nome de Jesus. Com a sua mão no coração, feche os seus olhos, fale com o Senhor agora. Se você falhou até esse momento como pai, como mãe, você deixou passar muitas coisas, você fez escolhas erradas e você não pediu perdão, você não resolveu isso, arrume a sua vida. Você que é pai, você que é mãe, está acabando o ano, falta uns dias aí, daqui a pouco está acabando. Não comece o ano de 2023 sendo esse pai, essa mãe egoísta, que só pensa em você. Não, alinha a sua vida, alinha o seu relacionamento com os seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Põe ordem na sua casa, põe ordem na sua mente, no seu coração, coloca tudo em ordem, arruma tudo, ajeita tudo, prepara tudo. Não decida passar o ano da mesma maneira, com as mesmas escolhas, sendo a mesma pessoa. Não faça isso com você. Alinha tudo. Se você falhou como pai, como mãe, você está falhando, peça perdão. Eu sempre falo, peça perdão, esquece isso e faz o que é certo agora. Dá tempo. Você só precisa querer, fazer isso. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui na Tua presença e Te louvamos, Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pela direção, pelo conhecimento, pela sabedoria que já recebemos. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar cada pai, cada mãe. Abençoa, meu Deus, esses pais, Senhor, que haja um despertar, que pais e mães se despertem agora para a verdade do Senhor, para a palavra do Senhor, que a palavra venha queimar os corações, venha incendiar os corações, que cada pai e cada mãe se levante agora como uma autoridade protetora, em nome de Jesus. Ajude, meu Deus, os pais a educar, a ensinar o caminho. Ajude os pais, Senhor, de sabedoria, discernimento, clareza, entendimento, visão. Dê aos pais, meu Deus, nos ajude a ser pais, nos ajude, Senhor, a educar os nossos filhos, a educar as nossas crianças segundo a Tua vontade. Nos ajude a preparar os nossos filhos para o mundo, Senhor, para que eles possam vencer o mundo com força, com coragem, com ousadia, sem medo, sem ser enganado. Eu oro, meu Deus, pelos jovens. Quantas mães que estão comigo agora que ora pelos jovens, por seus filhos. Meu Deus, resgata os jovens que estão no mundo. Resgata, meu Deus, os adolescentes que estão no mundo do engano, da mentira, da morte. Resgata, Senhor. Resgata, Senhor, para a honra e a glória do Teu santo nome. Meu Deus, que o Senhor venha resgatar, meu Deus,
filhos que estão no mundo, que se entregaram ao engano do mundo. Resgata esses filhos, resgata, Senhor, salva, liberta, transforma para a honra e a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, eu apresento o propósito da mudança, Senhor Deus. Nós estamos aqui, meu Deus, clamando, orando, buscando ao Senhor. Muda essas 3 situações, defina essas 3 situações, meu Deus. O Senhor pode operar em frações de minutos, segundos. O Senhor pode operar agora. Dê uma ordem ao nosso favor, dê uma ordem, meu Deus, e que essas situações sejam definidas, mudadas, transformadas, que dívidas sejam pagas, que a bênção do Senhor repouse sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, eu abençoo esse propósito, eu abençoo o sonho dessa pessoa, que ela viva tudo que ela tem buscado no Senhor, que tudo se realize, que tudo se materialize para a honra e a glória do teu santo nome. Eu te agradeço, eu consagro esse dia ao Senhor, eu concordo com cada oração que passou por este altar e concordo com as orações que estão por vir, que todas, meu Deus, receba as nossas orações, receba o projeto Casa Firme, receba os cultos, receba as vidas que aqui estão, Senhor, para a honra e a glória do seu santo nome. Eu te amo, eu te agradeço, muito obrigada por tudo, Jesus, em nome de Jesus, amém.